Eu quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso Deus, seja constante na vida de todos vocês. Angélica, a partir desse momento, Angélica, você está liberada para trazer para nós a palavra do nosso Deus. Que Deus use você mais uma Amém. vez. Amém, amém. Bom dia, irmãos. A tecnologia, ela quis nos roubar 10 minutos, mas não vai conseguir. Ontem eu estava conversando com Dora no telefone e a gente estava conversando sobre água. Eu digo, meu Deus, Dora, eu preciso orar por paciência. Ela disse, não ore por paciência, não, que Deus vai lhe dar situações para você ter paciência. E hoje, quando a gente viu esse problema de interromper o hino e tal, aí eu me lembrei, Dora me disse isso ontem, viu? E aí eu preciso realmente que Deus me dê paciência, porque às vezes a gente fica estressada. Mas eu posso dizer, hoje eu tenho o privilégio que eu posso estar no meu momento de dizer que foi uma bênção estar na sala com Valéria, com a irmã Maria de Fátima, com Léo e a esposa. Então, bom dia, viu? Deus abençoe, viu? Muito, muito bom. Mas hoje, irmãos, nós estamos para falar de um assunto, a mensagem é pequena, mas, olha, é uma pequena grande, viu? Jesus e os discípulos, exemplo de oração. A irmã Maria de Fátima estava ali dizendo que ela ora de uma em uma hora. De uma em uma hora. Eu fiquei assim, que bênção, né? Ela ora de uma em uma hora. Então, Deus abençoe a irmã, continue fazendo isso. Mas vamos abrir a Bíblia. Do capítulo 5 do livro de Lucas, tem uma mensagem muito importante para nós nessa manhã. Fique de Bíblia aberta, porque, e se possível, marque elas para que seja uma sequência, né? Vamos orar ao nosso Deus. Lucas 5:16. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado seja o nome do Senhor pelos teus ensinamentos para nós. Amém. O Senhor nos chamou para a madrugada para nos dar aulas na tua presença, Senhor, para nos ensinar, porque o Senhor tem algo muito grande para nós. Mas não chamou só a nós, te agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajudou a dizer sim para o Senhor. E que o Senhor continue falando aos corações de pessoas para que realmente se juntem a esses momentos maravilhosos. Estou feliz aqui de ver Igor, Irani e tantos outros aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora com o estudo da tua palavra. Nós queremos aprender de Jesus. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz, irmãos, no verso 16 do capítulo 5, o seguinte. Aliás, vamos para o verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. E o verso 16 diz por quê. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse era o segredo de Jesus. Se retirar, ele tinha o momento pessoal dele. Vivia cercado de multidões, porque a Bíblia disse aqui no verso 15 que o que se dizia a respeito dele cada vez mais se divulgava, e aí grandes multidões iam para estar com ele. Mas ele tinha o momento dele, momentos a sós dele com o Pai, em busca de poder do Espírito Santo. E eu andei aqui sublinhando umas pérolas, não é? A Bíblia diz no capítulo 6, aí mesmo, nos versos 12 e 13, no verso 12 e 13, a Bíblia diz assim, olha, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, na escolha dos discípulos, ele passou a noite em oração. Imagino quanto sacrifício Jesus fez, irmãos, por nós. Por nós. Ele sabia que ele precisava fazer isso, era por nós. Ele precisava vencer por nós. No Monte da Transfiguração, lá em Lucas 9:29, a Bíblia diz, nós estamos aí, vamos continuar aí no capítulo 9, no verso 29, o seguinte.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Isso aconteceu enquanto ele orava. Ele foi atraído pelo Espírito para ser algo grande com seu Pai Celeste em oração. O exemplo de Jesus é o nosso, né? Ele é o nosso grande exemplo, irmãos. É ele que é o nosso modelo. Da mesma forma que ele foi atraído pelo Espírito, nós desejamos ser também. Ele respondeu à profunda necessidade interior de oração que ele sentiu. Às vezes, eu sinto em mim Deus me chamando para orar, Deus me lembrando de orar. Eu sei que vocês sentem isso também. E às vezes nós não vamos. Jesus respondeu à profunda necessidade interior de oração que ele sentiu. Ele sabia que somente através de tais momentos de oração ele seria um com o Pai e teria poder para fazer o trabalho que ele veio fazer. Então, para ser um com Deus, ele vivia em oração a Deus. Que exemplo para mim e para você. Jesus obteve vitória sobre as ações de Satanás através dos momentos de oração com o Pai. Quando lemos que ele confronta Satanás na vida de homens, mulheres e a própria natureza, sob a forma de possessões demoníacas, doenças, morte, tempestades, etc., nós não vemos, naquele momento, Jesus em profunda oração. Você não vê Jesus ir orar a Deus para acalmar a tempestade, estar em oração, porque ele já esteve em oração. O poder dele veio do momento que ele passou. Ele já havia recebido este poder do Pai durante os momentos de intimidade em oração. Então, quando ele ia passar as madrugadas lá com o Pai, ele saía de lá revestido de poder. Quando confrontou Satanás e suas obras, Jesus simplesmente proferiu a palavra no poder e autoridade de Deus. E o poder de Satanás foi anulado. A palavra de Cristo expulsava demônios, curava doentes, ressuscitava o morto e acalmava a tempestade. Que lição é essa, não é? Bem clara a lição. Cristo mantinha unidade com o Pai, recebia poder sobre o inimigo durante seus momentos de oração com o Pai. Nós estamos aprendendo realmente, diariamente, o que Deus quer ensinar para nós e nós precisamos agora colocar em prática, não é? Nós precisamos exercitar. Na escola, quando os professores dão aula, é necessário que os alunos exercitem depois para realmente assimilar o conteúdo. O aluno não assimila o conteúdo na sala de aula só, não. A sala de aula é o momento de orientação. Quando ele aprende um pouquinho ali, ele precisa urgentemente exercitar isso quando ele saía da sala de aula, da mesma forma quando a gente sai daqui dessa sala de aula. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade, tinha uma matéria que eu gostava muito, eu gosto muito dessa área de exatas, estatística, e minha faculdade era de noite. Eu chegava em casa, às vezes, tarde da noite, eu via no ônibus, eu via de Salvador, no ônibus, e ali eu já vinha revisando o que eu tinha estudado. E ali realmente eu aprendia, o conteúdo ficava aprendido em mim, certo? Então, nós estamos aqui numa sala de aula, quando sairmos, precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Por quê? Porque nós estamos aqui com esse objetivo. Deus está nos dando lição. Cristo mantinha essa unidade com o Pai, recebia seu poder sobre o inimigo durante seus momentos de oração. E aqui tem uma pérola que eu amei, e vou copiar isso aqui, porque eu realmente gostei muito de ler sobre isso. Ela diz assim, olha, ele saía desses momentos de oração trazendo o Pai consigo. Então, ele ia buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, e ele saía desses momentos de oração trazendo o Pai consigo. Ele estava consciente da presença do Pai, instante a instante, dia a dia. Cristo manteve essa consciência, uma união muito real com Deus por toda a sua vida. Vocês já perceberam que às vezes a gente não sente a presença, apesar de a gente sair daqui, mas durante o dia a gente tem nossos momentos de vacilo?
é porque a gente precisa, como o pastor Edson Loura diz, ter a presença de Deus primeiro, constante, e quando sairmos daqui, vamos realmente buscar novamente, certo? E, para mim, foi uma coisa linda eu ver isso aqui, ele sair desses momentos trazendo na sua consciência a presença de Deus, no seu coração a presença de Deus. Ele estava preparado para enfrentar o desafio e obter vitória por causa de sua vida de oração. Não tem outro caminho. O exemplo da vida de oração de Cristo não se perdeu com os discípulos. Orar era a porção mais importante do ministério dos discípulos. Quando o crescimento da igreja começou a exigir mais e mais do tempo dos discípulos, foram estabelecidos diáconos para servir à mesa. Por quê? Porque eles tinham prioridade. Atos 6, verso 4. Vamos ler? Atos 6, verso 4, diz assim para nós, olha. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os discípulos disseram isso. E nós estamos aqui aprendendo como discípulos e precisamos dizer a mesma coisa, porque nós já estamos sentindo uma responsabilidade grande, né? A igreja está crescendo, graças a Deus. Eu digo para vocês que nessa pandemia, a igreja que eu frequento já batizou mais do que há alguns anos anteriores, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Então, a igreja está crescendo e o trabalho está aumentando. Se o trabalho está aumentando, eu vou trabalhar mais, vocês vão trabalhar mais. E é por isso que, como discípulos, né, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu teve um tempo que eu dava meu estudo bíblico, hoje eu preciso copiar no caderno, senão eu vou me esquecer. Pela graça de Deus, Deus tem enviado pessoas para ministrar a palavra. Eu tenho alegria de ver a alegria das pessoas ao receberem a palavra. Os membros da igreja primitiva eram homens e mulheres de oração. E o livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na verdade, nossa vida vai se tornar isso aí, irmãos. Vamos começar a diminuir o nosso ritmo em outras coisas seculares, porque a nossa vida vai se tornar isso aí, olha. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estes crentes da igreja primitiva oravam no templo, em suas casas e ao ar livre, junto à natureza. De acordo com Atos 16, 13, a Bíblia diz: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Ou seja, esse povo queria estar na presença de Deus, porque eles sabiam da responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas que eles tinham. Todos os apóstolos eram homens de oração. Olha aqui, olha que expressão isso aqui. Todos os apóstolos eram homens de oração. Paulo diz que ele orava dia e noite pelos crentes, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 10. Então, Paulo era um homem de oração noite e dia. Por serem os apóstolos homens de oração, eles eram homens de poder no Senhor. E aí, eu sei que eu ainda não sou uma pessoa de poder no Senhor, eu preciso, mas eu sonho que Deus realmente me capacite, porque se Ele me chamou, eu preciso realmente me colocar nas mãos dEle, para que Ele me capacite. Os cristãos primitivos também eram homens e mulheres de oração. E Deus era capaz de fazer poderosos milagres e maravilhas através dessas pessoas. Vocês não acham que Deus quer fazer milagres e maravilhas através de nós? Por causa da oração, o evangelho foi para o mundo. Tudo que nós sonhamos é que esse evangelho realmente vá para o mundo de hoje. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E nós desejamos muito ver Jesus voltar o mais rápido possível. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, no verso 23, se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do evangelho que ouvistes,
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Ou seja, ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do evangelho que ouvistes. Irmãos, qual é o evangelho que nós estamos ouvindo? Não é? O evangelho que nós estamos ouvindo nas madrugadas, nesses últimos dias, nós precisamos estar alicerçados nele, firmes nele. E não é fácil, não é fácil, a demanda tem sido grande, precisamos orar a Deus para que a gente possa ter força para diminuir essa demanda. Né? O nosso eu não é fácil ser submetido a Deus, mas é possível, porque o Espírito Santo está aqui. Deus chama todos os cristãos para se tornarem poderosos guerreiros de oração. Poderosos guerreiros de oração. Tem algumas perguntas, né, que nós vamos responder já quando estivermos orando com nossa dupla de oração. Né? Por que Jesus passou tanto tempo em oração? É a primeira pergunta. Como o exemplo de vida de oração de Jesus influenciou os discípulos? Que tipo de vida de oração os cristãos da igreja primitiva tinham? E a quarta pergunta é importante. Eu e você precisamos responder. Que mudanças você quer em sua vida de oração? Você quer mudança na sua vida de oração? Se nós queremos mudança na nossa vida de oração, precisamos orar a Deus para que as mudanças aconteçam e nós tenhamos realmente mais momentos a sós com Ele. E aí, daqui a pouco, nós vamos realmente chamar nossos parceiros de oração para orar, para que Deus continue nos batizando com o Espírito Santo, para que Deus realmente nos torne guerreiros de oração, como Jesus e como discípulos, para que Deus continue abençoando as pessoas da nossa lista de oração. Vocês perceberam, irmãos, quanta coisa nós temos realmente que orar? Eu e você realmente não tem mais sentido, não tem mais sentido. Aquele momento que a gente gasta, às vezes, no celular, no WhatsApp. Eu sei que na televisão ninguém mais gasta tempo, né? Eu tenho uma televisão aqui em casa, não ligo mais, não sei, é uma raridade ligar essa TV, né? Mas o nosso celular está na nossa mão. Descarrega toda hora, descarrega da gente tanto usar, não é, Robson? O celular descarrega porque a gente usa muito ele, não é, Mário? Não é, irmão João? Então, talvez ele precise descarregar menos. O nosso celular, a gente precisa descarregar menos esse celular. Então, a menos que a gente esteja buscando pessoas para orar. Mas se for para estar lá, vendo as conversas, o bate-papo, que tem horas... A gente está mais estressado até por causa dele. Vocês sabem disso, né? Que essa poluição visual aí está acabando com a vida do ser humano, nessa tecnologia. Mas, irmãos, olha, nessa madrugada, Deus está nos chamando para orar, nos convidando a fazer o que Jesus fazia, né? Estamos hoje num dia de preparação. Vamos fazer dessa sexta-feira um dia de mais orações, tá bom? Vamos fazer dessa sexta-feira um dia de mais busca de poder, do poder de Deus, porque nós temos muita coisa para fazer, muita coisa. E olha, eu digo para vocês, Deus está respondendo. Eu amanhã vou para a igreja junto com a minha dupla de oração, Dora Ney. Já escrevi meu nome lá, né? Mandei escrever meu nome, que amanhã tem a oportunidade de ir. Eu digo, deixa eu botar meu nome lá. Por quê? Porque amanhã vai se batizar um casal. Mas a menina que vai se batizar, nós estamos com ela na nossa lista de oração, eu e Dora, porque nós oramos, nós intercedemos pelos filhos e filhas que estão desviados. E ela é uma delas, né? Então, ela vai passar de um lado, que é a oração para a volta, para o outro lado que existe na nossa lista, que é o agradecimento a Deus pela volta. Então, nós estaremos amanhã. Dora, você já fez, não sei se Dora está aí, né? Ela me disse, Angélica, eu estou flutuando de sono. Estou flutuando de sono, eu não sei se eu vou estar lá. Veja aí, Mário, se ela está aí. Se ela estiver aí, já fez o pão, a gente vai levar o brinde, né? O brinde. Aí já disse, Dora, nós estamos intercedendo, precisamos lá levar nosso presente para as pessoas que vão entregando a vida a Jesus. Irmãos, Deus vai trazer de volta
amanhã, ela e o esposo, porque nós oramos não é só pela pessoa que está distante, também pela família que constituíram, né? Tem muitos anos que saíram de Jesus, já casaram, já têm filhos. E eu louvo a Deus pelo milagre, louvo a Deus pelo milagre. Quero dizer para vocês que a minha filha querida voltou a estudar a Bíblia, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Qual Voltou a estudar a Erasminho Bíblia. agora, Angélica? Eu digo a Deus, eu digo Senhor e ele. Então, Deus me deu a oportunidade de, há 15 dias atrás, passar o final de semana em São Felipe, e eu disse a Deus, Senhor, não me deixe ir se não for para falar do Senhor. E Deus me deu esses momentos, passamos, então, 3 horas ali conversando sobre Jesus, e ali saiu o estudo bíblico dela, não por mim, mas ela e a cunhada estão estudando a Bíblia. Eu tenho orado a Deus pelos filhos e pela família, né, que está constituída. Então, eu louvo a Deus, irmãos, é um presente de Deus, mas eu preciso orar mais. Eu tenho certeza, eu tenho consciência disso, que eu preciso orar mais. Então, louvado seja Deus por essa aula que nós temos aqui todos os dias. Isso aqui é uma sala de aula, irmãos, do céu. Essa sala de aula aqui é sala de aula do céu. Se na sala de aula aqui secular, quando eu saía, eu ia exercitar, por que não nessa sala de aula daqui? Eu preciso sair daqui para exercitar. Vamos fazer desse dia momento de oração. Que quando chegarmos ao sábado, nós possamos chegar realmente cheio de vontade de adorar a Deus em pleno sábado de 24 horas, na presença de Deus. E no dia de contar as bênçãos, vamos contar as bênçãos, irmãos. Temos muitas bênçãos para contar. Quando eu vejo minha irmã do estudo bíblico, é seu marido, irmãos, isso é um milagre de Deus. São muitos anos de oração. Saiu daqui da sala de aula do céu para continuar intercedendo e Deus está abrindo aquelas... Ele abriu as portas, né? Porque Deus já estava ali batendo. Pela graça de Deus, vamos colocar em prática, tá bom? Bom dia para todos. Amém. Maravilha, essa professora na sala de aula do céu é uma bênção, viu? Angélica, você é um instrumento na mão do nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amém. Doranê foi vencida pelo sono, ela não conseguiu estar aqui, é perfeitamente compreensível. Eu creio que a Anitta também não, porque a cunhada dela ontem, meia-noite, ela estava levando ela para o hospital também. Né? E são pessoas que dormem tarde, porque não dormem durante o dia. Eu fico muito grato, Angélica, em ouvir mensagens tão Léo maravilhosas. levantou a mão aí. Leonides, eu, querido, esse aqui é meu casal, viu, Angélica, de irmãos que estão conosco aqui nos pequenos grupos. Pode abrir seu microfone, Manuel. Você levantou a mão, aqui é que nem leilão, levantou a mão, falou. Irmão, 2 horas da manhã eu levantei e eu senti um fedor de gás. Aí eu olhei, não era aqui em casa, e aí eu voltei a dormir de novo. Muito bom, louvado seja Deus por essa linda canção, pela mensagem da nossa irmã Angélica. Angélica, Deus continue te usando de forma poderosa, viu? Que você continue sendo esse instrumento na mão de Deus. Queridos, amanhã, a nossa madrugada com Deus estaremos todos nós com o pastor Edson no ID. Então, não será às 4 horas da manhã, não, viu, queridos? Como foi sábado passado, nós estaremos com o pastor Edson no ID. Então, você vai ter 1 horinha a mais aí para tirar um cochilo, né? Pastorzão Edson, fica à vontade, pastor. Convida esse povo aí para o ID. Irmão Mário, eu primeiro, antes de falar do ID, eu quero agradecer a liderança que a irmã Angélica tem. E eu acho que eu e ela aqui migramos, quase formamos 2 igrejas, quase o distrito aumentou hoje. Ia ter 2 igrejas da madrugada, e o senhor ia ficar como pastor de uma e eu pastor de outra. Mas Parabéns pela atitude de vocês. Isso é trabalho de liderança. Pedimos desculpas porque não sabia que seu notebook ia voltar e não sabíamos Nada, também. pastor. Não tem nada que Nós desculpar, não, amigo. Quando o senhor vai ser arrebatado de vez, entendeu? E aí nós tivemos que agir. Mas foi muito bom
a Amém. experiência. A irmã Angélica citou que em tudo a gente vai desenvolvendo o que o Espírito Santo quer desenvolver, e é atitude ou paciência, etc. Então, ok. Agora, eu vou contrariar o irmão. O irmão disse 1 hora para dormir, 1 hora a mais. Eu vou contrariar o irmão. É 1 hora de oração a mais, tá, gente? Amanhã é Pronto, fica à É vontade. verdade. É Amanhã, verdade. pastorzão. Pode Eu falar, não pastor. tenho, eu não tenho colocado o despertador, e eu tenho dito para Deus que Ele sabe do meu limite de saúde, então se Ele me acorda, eu vou acordar para orar. Então, se amanhã Ele te acordar às 3h30, te acordar às 4, levante e ore, estude. O tema de ontem, inclusive, é fantástico. Fala exatamente que se você não tem vontade de orar, você ainda não está recebendo o batismo do Espírito, porque o batismo do Espírito ele vai te levar a ter essa vontade de orar. Então, Com certeza. peça isso. Obrigado, irmão. Às 5 horas da manhã estamos juntos, se Deus quiser. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha, pastor Edson. Deus seja louvado. Queridos, lembre-se sempre de uma coisa, nunca esqueça disso. Eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus sempre vai agir por cada um de nós. Eu quero agradecer a Deus pela paciência de vocês, a iniciativa do pastor Edson, Angélica. Isso é o papel de líder, queridos. Líderes faz isso. Age, eu faria a mesma coisa, pastor, sem problema nenhum. Louvado seja Deus. Louvo a Deus porque, como a Angélica falou, o inimigo achou que 10 minutos ia atrapalhar. Que atrapalhar o quê, amigo? Ele só é um derrotado, né, pastor Robson? O Amém. camarada só se levanta para cair, a queda é feia. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Angélica, sua oração nesse momento, Angélica. Vamos orar, irmãos. Não vamos esquecer. Eles perseveravam, eles oravam para perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão, não é assim? Nós estamos sendo chamados para esse partir do pão. Eu digo para vocês, eu estive ontem na escola e cheguei lá, porque terça-feira eu dei um estudo bíblico na escola. Aí minha colega de trabalho disse, você precisa me chamar nesse momento. Ou seja, a gente não pode parar o tempo de trabalho dos outros, né? Mas enquanto eu estive ali conversando com ela, não tinha cliente naquela hora, vocês precisavam ver o brilho nos olhos dela quando a gente falava das palavras de Deus. Então, nós precisamos realmente receber de Deus poder para falar desse jeito, onde as pessoas se sintam com vontade realmente de estudar a Bíblia, né? Desejo de estudar a Bíblia. Então, precisamos primeiro buscar poder para nós, né? Jesus buscava poder para ele realmente estar cheio e transbordando. Vamos orar. Angélica, Irani está perguntando se vai ter o link da sala 57. Vai sim, minha irmã. Daqui a pouco, se o pastor Edson não colocou, daqui a pouco ele coloca lá o link da sala Alguém aí já 57. colocou, alguém aí já Pronto. colocou. Amém. Mário, depois eu preciso falar com você também, pastor Robson Soares, assim que vocês puderem, durante o dia, dar uma ligadinha, né? Então a gente conversar um pouquinho sobre o aniversário. Pode ser depois da live aqui? Pode ser, sim. Se eles Ok, puderem, pode. beleza. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja, Senhor Deus, o nome do Senhor, pelo Amém. privilégio de estarmos na Tua presença na madrugada, de sermos acordados sem precisar de despertador, Senhor, de sermos acordados pelo Espírito Santo e pelos anjos que estavam do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Acordamos com vontade de ouvir a Tua voz. Isso aqui é uma sala celestial mesmo, querido Pai, aonde o Senhor tem incansavelmente, durante quase um ano, nos ensinado a buscar o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, como melhorar nossa qualidade de vida espiritual, do teu desejo de realmente estarmos buscando o Senhor através da oração e da tua palavra, de mostrar que o nosso maior exemplo é Cristo, que precisamos diminuir nosso tempo de corrida pelas coisas seculares, porque estamos numa corrida pelas coisas celestiais, e essa corrida pelas coisas celestiais não pode perder para as coisas seculares. O Senhor está incansavelmente durante todo esse tempo, e mais durante, Senhor Deus, a sala 57, e os momentos na live da igreja, ou presencialmente, o Senhor tem tentado nos acordar. E a tua palavra diz, desperta tu que dormes, ajuda-nos, querido Deus, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele estar na tua presença, ouvindo, e depois não acontecer nada, Pai. Nós precisamos que aconteça o que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida. No Monte da Transfiguração, o Senhor levou Jesus para algo muito maior.
aqui o Senhor também deseja nos levar para algo muito maior. Que nós venhamos a ouvir a tua voz, a aceitar o teu chamado e buscar poder na tua presença, Senhor Deus, para o que o Senhor deseja. Nós queremos falar de Jesus, não podemos falar mais do jeito que falávamos, queremos falar de forma que as pessoas se impressionem, Pai, que o Espírito Santo impressione as pessoas. Para isso, precisamos primeiro ser impressionados pelo Espírito Santo. Nos dê um dia abençoado. Pai amado, são muitos pedidos nesse varal. O senhor viu ontem o Dete pedindo pelo visto dela, né, pelo visto da sua família lá no Canadá. Eu quero fazer um pedido ao Senhor, que o Senhor cuide da tua serva lá no Canadá. Cuide da tua serva Cleide, querido Deus, lá na Itália. Ela está fazendo um trabalho muito bonito, reunindo um pequeno grupo. São mensagens maravilhosas. Ontem foi uma mensagem maravilhosa, querido Deus. Eu te agradeço por ter tido essa oportunidade. Cuida de cada membro desta igreja aqui. Obrigada por cuidares da família de Léo, querido Deus. Cuida lá para que realmente os seus anjos protejam ali com esse gás todo inalando. O Senhor já protegeu ela durante a noite, querido Deus. Quando ela não sente cheiro, imagine que perigo ela está correndo. Cuida, querido Deus. Seja com os netinhos aqui, que a tua serva, esposa do irmão Léo, pediu, Pai Santo. Cuida também, querido Deus, de Miguelzinho, que faz parte do nosso grupo, Pai Santo. Naqueles procedimentos que não são fáceis para uma criança. Oh Deus, abençoe, Pai. Receba cada pedido daquele varal, por desemprego, problemas de saúde espiritual, mental, física, psicológica. Cuida de nós, Pai Santo. Nós só precisamos que o Senhor cuide de nós e nos ajude a permanecer na tua presença. Nos revista com o Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui encerramos a nossa live dessa madrugada, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia de preparação, um sábado feliz na presença do Senhor.